Vamos estudar agora funções exponenciais. Uma função exponencial é uma função da forma f de x igual a elevado a x, onde a é uma constante positiva, ou seja, a é maior que zero. Toda função dessa forma aqui é chamada de função exponencial. Por exemplo, se nessa definição a fosse igual a 2, nós teríamos a função exponencial f de x igual a 2 elevado a x. O gráfico dessa função é o seguinte. É esse que está aqui. Observa o esboço do gráfico da função aqui, em cor azul. Ela passa pelo número 1 em y, pois quando x vale 0, observa aqui, if valendo 0 seria 2 elevado a 0, que é igual a 1. Então, quando x é igual a 0, y pega valor 1. A função passa por esse número 1 em y e cresce rapidamente. Já para valores de x menores que 0, a função irá passar muito perto do eixo do x, mas nunca tocará. Ele passará bem próximo, mas nunca toca o eixo do x. Então, esse é o gráfico dessa função exponencial 2 elevado a x. No caso de a ser igual a 3, nós teríamos a função exponencial f de x igual a 3 elevado a x. O gráfico dessa função exponencial 3 elevado a x será uma coisa similar a essa. Em y nós temos o número 1 e a nossa função irá passar também por esse número 1 em y e crescerá. Tá? Esse aqui seria o gráfico então da função exponencial f de x igual a 3 elevado a x. Existem outras funções exponenciais? Sim, para distintos valores de a maior que 0, nós obtemos outras funções exponenciais. Agora vamos comparar essas duas funções exponenciais que nós acabamos de estudar, 2 elevado a x e 3 elevado a x. Então, olha, nós temos aqui o esboço das duas funções exponenciais que nós estudamos nos exemplos anteriores, 2 elevado a x e 3 elevado a x. Nós podemos observar os esboços do gráfico dessas funções. Qual é a diferença entre elas? A função exponencial 3 elevado a x, ela cresce mais rapidamente. Mas olha, no caso da função 2 elevado a x, nesse ponto 1, passa uma reta que é tangente ao gráfico dessa função. E a inclinação dessa reta tangente é igual a 0,7. Já no caso da função exponencial 3 elevado a x, por esse número 1 passa uma reta que é tangente ao gráfico da função, mas a inclinação dessa reta tangente é 1,1. Observa a diferença de inclinações. Aqui é 0,7 e aqui é 0,1. Então, olha, se nós procurássemos uma função exponencial a elevado a x, tal que essa reta tangente ao gráfico da função exponencial tem inclinação m igual a 1. Quem deveria ser esse número a? Sim, deveria ser um número maior que 2 e menor que 3, certo? Beleza, mas quem seria esse número? Então, olha, na procura dessa função exponencial, cuja reta que passa pelo número 1 em y e é tangente ao gráfico da função, nós conseguimos esse número a terá que ser o número e. E esse número e é aproximadamente 2,71
82, 8 e ele continua. Tá bom? Vocês talvez já devem ter escutado daquele número, o número E. Então, olha, nós temos aqui a função exponencial 3 elevado a x em cor verde, em cor azul nós temos a função exponencial 2 elevado a x, e aqui em cor vermelho nós temos a função exponencial y igual a e elevado a x. Esse número aqui é elevado a x. E é justamente essa função exponencial, aqui em cor vermelho, a que tem como inclinação da reta tangente ao gráfico dessa função m igual a 1. Tá bom? Então, em geral, funções exponenciais são todas as funções da forma a elevado a x, com a maior que zero. Por exemplo, 2 elevado a x, 3 elevado a x, e elevado a x.